Boa noite, pessoal. Hoje eu vou gravar vídeo para vocês sobre a variável de processo temperatura e, como de praxe, a gente vai estudar a importância de medir temperatura, a gente vai definir temperatura, unidades de temperatura, medidores de temperatura, comportamento dinâmico e leis da termodinâmica, dilatação de líquidos e sólidos. A gente vai estudar também a pressão de gás, pressão de vapor, termorresistência, termopar, termômetros de contato indireto, transmissores de temperatura, calibração, relatório e segurança. A importância da gente medir temperatura é porque ela é a segunda variável de processo mais utilizada no meio industrial. Praticamente todo processo conhecido em algum momento necessita que a sua temperatura seja monitorada, seja esse processo mecânico, químico ou elétrico. Então, a temperatura é uma variável muito utilizada nos meios industriais, tanto nas indústrias de manufatura quanto nas indústrias de processo. Aqui a gente tem um gráfico comparando a usabilidade, né, das variáveis de processo. Então, a gente tem pressão presente em 93% dos locais, temperatura 92%, vazão 88%, nível 86%, depois em quinto lugar condutividade, depois pH, concentração de oxigênio, densidade e outras variáveis utilizadas. O que é definido temperatura, né? A temperatura é o movimento dos átomos, e quanto mais rápido esses átomos se movimentam dentro de um corpo, né, esses átomos que formam um corpo, seja esse corpo sólido, líquido ou gasoso, maior é a temperatura. Então a temperatura mede a velocidade média dos átomos de um corpo. Nem todos os átomos estão na mesma velocidade, mas a temperatura vai medir a velocidade média. Já o calor é a energia que a gente flui de um corpo para o outro. Então, o calor trata do fluxo de energia e a temperatura da medida da energia que esses átomos, da velocidade dos átomos. Então, para a gente fazer uma comparação, né, uma analogia entre temperatura e pressão, a pressão seria a própria temperatura e a vazão seria o fluxo de calor, né? Então, calor é um fluxo e a temperatura é relativa à pressão, né? Então, como que a gente consegue transferir calor? Por condução, encostando um material no outro, então a gente vai passar o calor pelo contato. Por radiação, então nosso corpo emite radiação térmica e essa radiação chega em outros meios e transfere o calor, é como o Sol transfere o calor para a Terra. E por convecção, que é o método de transferência nos líquidos e nos gases. Então, os líquidos e os gases, na sua grande maioria, quando eles aquecem, eles se tornam menos densos, então eles tendem a ir para a superfície. E o mais frio tende a ir para o fundo do reservatório, do lago, de qualquer que seja onde eles estejam armazenados. E esse ciclo, né, esse giro, faz com que se troque calor dessa maneira. Então a gente tem três unidades para medir temperatura: Kelvin, que não é graus, é só Kelvin, graus Celsius e graus Fahrenheit. O zero absoluto, ele é o zero Kelvin, então seria quando os átomos param de se movimentar, eles nem se mexem, nem vibram, ficam estáticos. E a temperatura, a priori, pode ir até infinito. O grau Celsius do zero absoluto é menos 273 e em graus Fahrenheit é menos 459. Aqui a gente tem uma comparação entre graus Celsius com Fahrenheit com Kelvin. Por exemplo, o zero absoluto em Kelvin é 0, em Celsius é menos 273, em Fahrenheit menos 459. O ponto de congelamento da água, né? Então, a água se congela a 273,15 graus Kelvin, 0 Celsius ou 32 Fahrenheit. E aqui a gente tem ponto de ebulição, 373 Kelvin, 100 graus Fahrenheit, ou 212, 100 graus Celsius, ou 212 Fahrenheit. Se a gente observar o graus Fahrenheit aqui, o 32 dele está em 0, e a taxa que ele varia aqui, o Fahrenheit, 32 para 50, ela é diferente de Kelvin e Celsius, que vai, para cada 1 Celsius, eu vario 1 Kelvin. Então, aqui a gente tem as equações de conversão. Se a gente observar, é só uma constante aqui para mudar de Kelvin para Celsius. Então, eu quero em Kelvin
10 graus Celsius, eu só somo com 273. Já de Fahrenheit para Kelvin, eu preciso jogar o valor de Fahrenheit aqui, fazer todo esse cálculo, e eu vou chegar no resultado, por exemplo, 32 graus Fahrenheit, 32 menos 32 iria dar zero, zerava aqui, e 273 Kelvin, que corresponde aqui no termômetro, né? 32 graus Fahrenheit é 0 graus Kelvin ou 273 graus, 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Então aqui a gente tem 6 fórmulas de conversão. Então, de graus Celsius para Kelvin, de Kelvin para graus Celsius, de Kelvin para graus Fahrenheit, de graus Fahrenheit para Kelvin, de graus Fahrenheit para graus Celsius e de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, falando um pouco do comportamento dinâmico da temperatura, a gente tem a lei zero da termodinâmica, né, que ela diz que se a gente tem dois sistemas que estão em equilíbrio com um terceiro sistema, ou seja, eles estão à mesma temperatura, né, do mesmo ponto, então eles têm que estar em equilíbrio entre eles mesmos. Então, essa é a lei zero da termodinâmica, a lei do equilíbrio. Já a primeira lei da termodinâmica, ela é o princípio de conservação de energia. Então, ela vai relacionar trabalho, calor e energia. Então, o que ela fala? Que a variação de energia ela é igual ao calor produzido menos o trabalho. Então, daqui a gente tem que, se não tiver calor no circuito, toda a minha energia vira trabalho. Seria uma máquina ideal, né? Mas tudo que a gente faz gera calor, por isso que não existem máquinas ideais, sempre tem uma perca aqui por calor. Então aqui a gente tem a lei de conservação de energia. A segunda lei, que é a lei da conservação é a primeira lei, a segunda lei da termodinâmica vai falar para a gente que a quantidade de entropia em um sistema isolado, né, que ele não ganha e nem perde calor, tende a aumentar com o tempo até alcançar um valor máximo e estável. Só para lembrar o que é essa entropia. A entropia é uma grandeza que mede o grau de liberdade das moléculas, né, em um sistema, ou seja, o grau de desordem, enquanto elas se agitam. Então, se a gente tiver um meio fechado, essa entropia ela vai tender ao máximo que aquele sistema permite. Ou seja, os elétrons, os átomos vão ficar tão quentes quanto possível, sem ter interferência externa, né? Então, por isso que é um sistema isolado sem interferência externa. Então, a partir disso que a gente viu que o calor e a temperatura estão diretamente relacionados com o movimento dos átomos, né? O que isso causa? Nos líquidos, a gente tem a dilatação volumétrica. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta também o tamanho do líquido, o volume. Então, o que eu tenho? Que a variação do meu volume é igual ao meu volume inicial, vezes o meu coeficiente gama de dilatação volumétrica, vezes a minha variação de temperatura. Então, para a grande maioria dos líquidos, esse coeficiente de variação aqui, o gama, ele é positivo. Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumento o meu volume. É por isso que, em alguns casos, quando a gente tem um reservatório muito cheio, se a gente aquece uma chaleira ou algo que tem muita água, a água dilata e ela começa a vazar. Então, aqui a gente tem a equação que descreve esse comportamento. Então, aqui é o exemplo. Se eu tenho um reservatório completamente cheio e eu injeto calor nele, ele vai aumentar, vai dilatar o líquido até ele começar a vazar. Essa quantidade de líquido que vaza, ela é referente à quantidade de líquido que dilatou, só que descontando também a dilatação do recipiente, porque o recipiente também dilata. Então, essa quantidade de líquido aqui que vazou, a gente fala que é a dilatação aparente. Ou seja, é uma quantidade que é subtraída da quantidade que dilatou também do recipiente. Aqui do lado direito a gente tem um gráfico de dilatação. Então, temperatura e o volume. Então, conforme a gente aumenta a temperatura, o volume aumenta. Se a gente observar que entre T1 e T2, a gente tem uma dilatação linear. Então, é um comportamento muito bom para a gente trabalhar, fácil de instrumentar, fácil de controlar aqui nessa parte. Já nos extremos aqui, a gente tem, deixa eu só marcar aqui, já aqui nos extremos,
a gente já não tem um comportamento linear, né? Ou seja, não é uma reta, então é mais difícil da gente trabalhar nos extremos. Já no meio aqui, como é linear, é bem tranquilo da gente estar trabalhando. Então, partindo da dilatação dos líquidos, que é sempre volumétrica, nos sólidos a gente tem três tipos de dilatação. Linear, no caso de uma barra muito comprida, a gente desconsidera a dilatação do diâmetro e considera só a dilatação da barra. O caso de um trilho de trem, a gente considera só a dilatação que ele vai ter contra o outro trilho, né? Não considera a dilatação da largura dele, só o comprimento. Então, essa é a nossa dilatação linear e o alfa representa o coeficiente de dilatação linear. O L aqui é comprimento. Dilatação superficial é quando eu tenho uma chapa metálica, então vai dilatar a área, ou seja, a superfície. E o beta é o meu coeficiente de dilatação superficial. E a dilatação volumétrica segue o mesmo princípio dos líquidos, que é o gama. Então, aqui a gente consegue observar que as equações são bem parecidas, só vai mudar que aqui é comprimento, aqui é área e aqui é volume. E os coeficientes. Aqui embaixo, eu tenho a relação entre os coeficientes. Ou seja, o meu alfa é igual a metade do meu beta e é igual a 1/3 do meu gama. Então, o meu beta é 2 vezes alfa e o meu gama é 3 vezes alfa. É a relação que eu tenho aqui entre os coeficientes de dilatação. É importante ficar atento a essa questão da dilatação, porque se eu tiver uma variação de temperatura muito grande, eu tenho que lembrar que os meus materiais podem dilatar, no caso de construções, né, se não tiver um espaço ali para dilatação dos prédios, eles podem rachar, trincar. Então, é algo muito importante. No caso dos trilhos, pode empenar o trilho. Então, tem que tomar sempre cuidado com a dilatação aí na temperatura. Pressão de gás e pressão de vapor. Então, os gases e o vapor de água, quando eles sofrem uma variação de temperatura, eles também dilatam ou expandem. Se tiver num reservatório fechado, confinado, essa dilatação ele vai tentar aumentar, não vai conseguir, vai causar um aumento de pressão. E quando ele resfria, ele também perde pressão. Então, aqui a gente tem a lei dos gases, que a gente viu um pouco dela lá, quando a gente estudou sobre vazão e pressão. Então, na lei dos gases, o que a gente tem? Que a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura é sempre igual à pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura. Aí, se a gente recordar lá, numa transformação isobárica, a pressão é constante, então eu posso riscar a pressão. Já numa transformação isovolumétrica, eu tenho a pressão de volta, né? E eu risco o volume. Então, na isovolumétrica, eu não tenho mais o volume, eu corto o volume. E na isotérmica, eu corto a temperatura e fico só com a pressão e o volume. Então, eu consigo relacionar aqui, saber quanto que o meu gás ou o meu vapor vai aumentar a pressão dele, ou o volume, de acordo com a variação da minha temperatura. Do mesmo modo, se eu variar a minha pressão num volume constante, eu também vario a minha temperatura. É por isso que vidro de aerosol, quando a gente aperta ele por muito tempo, ele começa a resfriar. Porque eu tenho bastante gás lá dentro. Quando começa a vazar gás, eu diminuo a minha pressão lá dentro, porque o volume da lata é sempre constante. E quando essa pressão vaza, se eu perco pressão, se eu diminuo a pressão, a minha temperatura também tem que diminuir. Então, por isso que a lata esfria. Porque eu estou perdendo no volume constante, né? Então, vou demonstrar aqui, ó. Imagina que a gente tem um volume constante, então eu posso riscar o volume. E nesse volume, o que acontece? Imagina que eu tenho uma pressão aqui inicial de 10 e uma temperatura de 10. Se eu deixar vazar vapor, né, vazar aerosol, minha pressão, por exemplo, cai para 5. 10 dividido por 10 é 1. E o valor que eu tenho aqui para dividir por 5 para dar 1 tem que ser 5 também. Então a minha temperatura também diminuiu. Isso faz com que eu tenha aquele exemplo da lata de aerosol. O contrário também é verdade. Então, se eu tiver uma usina geradora de vapor, né, uma caldeira,
para mim, ao ganhar mais pressão, ganhar mais energia, eu aqueço mais o meu gás ou o meu vapor, fazendo com que esse vapor gere mais pressão. Então, a pressão, o volume e a temperatura estão extremamente relacionados. Então, a gente tem os medidores de temperatura. A gente tem por dilatação de líquidos, por pressão de gás, então aqui já medindo temperatura pela variação da pressão, termômetro bimetálico ou termorresistor ou RTD, e também por pirômetros de radiação. Partindo para os termômetros de dilatação de líquido com invólucro de vidro, a gente tem aqueles termômetrozinhos de farmácia lá, bem conhecidos. E o que acontece aqui? Aqui eu tenho um líquido aqui no meio, que eu falo que é um líquido manométrico ou um líquido térmico, né? E esse líquido eu vou esquentar aqui o bulbo, onde tem uma concentração maior de líquido, ele vai dilatar, e esse líquido, o único caminho que ele tem é percorrer essa régua graduada. Então ele vai chegar até um ponto que ele vai indicar para mim qual que é essa temperatura relacionada com sua dilatação. Então, eu vou ter uma proteção metálica do bulbo, né, que é essa parte de baixo aqui onde fica acumulado o líquido, ó, o bulbo aqui, ó. Aqui é o bulbo, e o bulbo nesse caso fica aqui. E nesse caso aqui eu tenho um bulbo dobrável que ele fica aqui embaixo. Então, aqui eu tenho o capilar ou captar, que é onde vai escorrer o meu fluido, e aqui eu tenho uma proteção metálica. O que vai acontecer? Quando eu aqueço o meu bulbo, eu vou aumentar aqui, ó, a temperatura e aumentar o volume desse fluido que está aqui dentro, fazendo com que ele vá aumentando aqui, ó, quanto maior a temperatura que eu colocar aqui embaixo. Então, aumentando aqui a minha régua até o limite que estabiliza e eu consigo ter a minha leitura aqui na régua graduada. Quais são esses fluidos mais utilizados, né? A gente tem aqui, ó, o mercúrio, que é bem utilizado, que é um metal, álcool etílico ou tolueno. Aqui a gente tem o ponto de solidificação do mercúrio a menos 39 graus. Então a faixa de uso vai a partir de 38, porque se o mercúrio congelar, ele já não vai mais conseguir percorrer aquele tubo, ele vira sólido, né? Já fica mais difícil. E o mercúrio ferve a 357 graus. Como ali é um vidro fechado e a gente está sob a ação da pressão, então a gente consegue fazer com que ele ferva, né? Que ele vire gás com uma temperatura mais alta. Então por isso que eu consigo trabalhar aqui, ó, até 550 graus. Já o congelamento não é tão afetado por essa questão dele estar num recipiente fechado, né? O de álcool, menos 115 a 78, então aqui eu tenho menos 100 a 70 de margem de medida. Você pode ver que o álcool já não é tão influenciado assim pela pressão, né? Porque eu ainda não consigo nem chegar perto do 78. E o tolueno 92 a 110, também aqui, ó, eu tenho uma margem menor de medida aqui. Um outro ponto importante é que normalmente o mercúrio e o tolueno são mais caros, então quando se usa álcool etílico é comum utilizar com corante, né? Então por isso que fica vermelho lá. Normalmente quando é mercúrio é aqueles prateado, e o tolueno também normalmente, como ele é líquido e ele é um pouco transparente, ele também usa um certo tipo de corante. Mas os termômetros mais comuns é o de álcool etílico aqui, que fica na faixa do menos 100 graus até 70 graus. Então a gente tem agora os termômetros de dilatação de líquidos do tipo metal. Então se a gente observar esse tipo de termômetro, né, ele vai seguir o mesmo princípio, vai ter um líquido aqui dentro, só que o invólucro agora não é mais de vidro, ele é de metal. São os mais utilizados na indústria, porque o vidro corre risco de quebrar, trincar, rachar, né? E uma relação que os dois têm é que esses termômetros não conseguem transmitir informação, a não ser visual, né? Então eu não consigo comunicar eles com CLP. Então, são termômetros para usar à vista do operador no chão de fábrica. O termômetro por metal vai seguir o mesmo princípio. Aqui a gente tem um tubo em C, ou tubo de Bourbon. Aqui tem o líquido, pode ser mercúrio ou álcool, ou tolueno. Esse líquido, quando ferve,
quando esquenta, ele vai percorrer esse caminho e vai esquentar aqui e vai começar a gerar uma pressão, esticando esse C, fazendo com que o ponteiro gire aqui, acionando a cremalheira. Então, aqui a gente começa a ter o giro do ponteiro que vai indicar para mim a minha temperatura. É assim que ele funciona. Por se tratar de ter o líquido aqui dentro, eu não posso estar danificando esse metal, furando, cortando, amassando, porque qualquer ponto de vazamento eu já descalibro o meu instrumento. A gente tem 3 tipos de mecanismo principal, o tipo C ou Bourbon, espiral ou helicoidal. Ambos são vazados no meio, que é por onde flui o líquido e como a gente consegue fazer as leituras. Os termômetros, a gente tem aqui as faixas, né? Mercúrio, menos 35, 550. Usa chileno também no meio industrial, menos 40 a 400. Tolueno, menos 80 a 100. E o álcool, 50 a 150. Então, a gente tem aqui uma grade aqui de variação da temperatura que a gente pode estar utilizando. Esses dois sensores são bem baratos, porque eles são de simples construção, né? Tanto o de metal quanto o de vidro. Mas a desvantagem é que eles não têm transmissão. Já os termômetros de pressão a gás, eles usam 4 tipos principais de gás: hélio, hidrogênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Eles vão funcionar como um reservatório de gás do mesmo modo, e aqui também um mecanismo de acionamento que pode ser tubo C, helicoidal ou espiral, assim como os termômetros de líquido, mas a vantagem é que esses termômetros de pressão a gás, aqui não é bimetálico, é a gás, tá? Pressão a gás, eles vão de menos 50 até 800 graus Celsius. E como a gente já trabalha com vapor, não tem perigo ali do material se transformar em vapor e ter uma mudança aqui né, do comportamento do ponteiro. Então, é uma das vantagens que a gente consegue um range de temperatura maior. Então, a aparência deles são bem semelhante aos de líquido e o funcionamento também bem semelhante, vai estar atuando aqui através da pressão que vai estar sendo exercida. A gente tem os termômetros bimetálicos, por exemplo, aqui a gente tem de um lado latão, do outro invar. O que acontece? Como cada metal tem um coeficiente de dilatação diferente, cada um vai dilatar um tanto. Se o latão aqui que dilata mais, quando eu injeto calor, o que acontece? Aqui vai aumentar, por exemplo, esse tanto, e embaixo vai aumentar só um pouco. Como essas duas pontas estão grudadas, né? Esses metais estão colados, não tem como ele descolar e fazer isso aqui. Então, ele causa a inclinação aqui do meu corpo. E essa inclinação eu posso colocar uma chave aqui embaixo, que é como os ferros funcionam, né? Ferro de passar. E quando ele encosta, eu posso desligar o meu circuito e identificar que teve esse acionamento. Então, é assim que a gente trabalha, com dois metais diferentes que têm coeficientes de dilatação diferentes. Aqui a gente tem o alumínio, que dilata bastante, e o aço, que dilata pouco, causando aqui, ó, o mesmo efeito. Então, no termômetro bimetálico, né, a gente tem aqui uma chave, ó, e quando a temperatura está igual, eles estão lineares. Quando aumenta, ele fecha. Igual aqui, ó, eu tenho uma chave aqui injeta calor, o terminal aqui começa a esquentar. Quando ele resfria, ele vai abaixar e vai encostar aqui, voltando a acionar. Quando ele aquece, aqui inverteu o lado, né, ele curva para cima e desliga o contato aqui, ó, bem aqui nesse ponto aqui ele desarma o contato. Isso aqui é um termostato bem comum de ser utilizado aqui no acionamento de ferro elétrico e alguns equipamentos térmicos dentro das indústrias. É um modo muito fácil da gente controlar aqui a temperatura. Aqui tem alguma cara dos termômetros bimetálicos, né? Então, aqui a gente tem um metal duplo que ele vai dilatar e aciona uma cremalheira e a gente consegue também medir a temperatura através dessa movimentação. Continuando, a gente tem os termorresistores, que eles variam de acordo com a temperatura aplicada. A resistência deles variam, né? Então, o mais utilizado é o de platina, que é o famoso PT100, e ele indica que a resistência dele é de 100 ohms quando eu tenho 0 graus Celsius. E o PT100 mede de 0 a 650 graus. Então,
tem uma variação bem grande aí que a gente consegue estar realizando a medida. Então, esse instrumento aqui, ele varia a sua resistência, vai aumentando conforme eu vou mudando aqui a minha temperatura. Então, consigo criar uma relação entre temperatura e resistência, então eu consigo, através de um microcontrolador, de um multímetro, saber a minha temperatura através da minha resistência. Aqui a gente tem alguns modelos, né? Um modelo industrial com proteção aqui para as conexões, aqui é o tubo PT100 e aqui eu tenho só o meu PT100 com um cabo normal aqui, né? Numa máquina que não precisa de tanta proteção. Dentro do PT100, a gente tem aqui na entrada isoladores, aqui a gente tem fios condutores e aqui o próprio bulbo, né? Que é a resistência aqui do meu material, que é a platina, né? A platina está bem aqui, ó. Normalmente eu uso proteção mineral, né? Ou isolação mineral aqui, né? Eu coloco algum tipo de calcário aqui, de cal, né? Para isolar termicamente. E aqui na ponta normalmente é uma resina epóxi que deixa conduzir o calor aqui, que é onde vai realizar a medida. E normalmente todo ele é metálico para proteção. Pirômetros de radiação, eles vão medir a radiação sem contato, né? É uma medição indireta, através do comprimento de onda, ou seja, da irradiação que os corpos emitem, né? Pois a temperatura está diretamente relacionada com esse comprimento de onda, que é o que a gente chama de infravermelho. Então a gente tem alguns modelos estacionários ou fixos, né? Que são esses aqui, são fixos. E a gente tem alguns modelos aqui, que são os modelos móveis ou portáteis. Aqui a gente tem alguns modelos portáteis, que a gente consegue estar realizando a medida da temperatura. A gente aponta e ele vai indicar para a gente a temperatura. Sensores de temperatura, até agora a gente trabalhou esses sensores, com exceção dos termorresistores e dos pirômetros. Normalmente aqueles outros sensores não têm comunicação com controladores. Já os sensores que a gente vai falar aqui, termistores, termopar e o próprio infravermelho, né, a gente vai dar uma aprofundada, eles sim vão ter relação. Então, quando a gente fala de termistores ou termorresistores, a gente está falando de dois tipos principais. O de coeficiente negativo, ou seja, ele diminui a temperatura, ele diminui a resistência conforme a temperatura aumenta, eles são inversamente proporcionais, e os de PTC, que são os positivos, né, de coeficiente positivo, que são diretamente proporcionais. Então aqui a gente tem o gráfico que mostra bem esses dois casos. O que acontece? O NTC, a baixas temperaturas, ele tem uma resistência ôhmica bem alta aqui, ó. Então a baixa temperatura ele tem uma resistência alta. Já a alta temperatura, a resistência dele diminui. E o PTC, ele não, ele cresce conforme cresce a temperatura. Então a gente tem os dois casos aí que podem estar sendo utilizados aí. Não tem um melhor do que o outro, dependendo da aplicação. Por exemplo, o PTC posso utilizar para medir temperatura, que é diretamente relacionado ao crescimento ôhmico. O NTC posso utilizar como proteção. Enquanto o circuito está frio, a temperatura está alta. Conforme o circuito esquenta e eu quero num ponto aqui que ele pare de funcionar, eu fecho um curto lá e abro esse circuito e protejo o meu equipamento. Então, tem várias aplicações aí para eles. Então, termopares, a gente tem que é a junção de dois metais. Então, lá é um efeito bimetálico, né? Mas agora não como chapa, não trabalhando com a inclinação delas, né? Com o coeficiente de dilatação, mas agora trabalhando com três efeitos importantes. O Seebeck, Peltier e Thomson, que eles estão relacionados à tensão elétrica. O efeito Seebeck, o que ele fala? Que na junção bimetálica de dois metais diferentes, quando a gente submete ele a uma variação de temperatura, ali a gente gera uma tensão e uma corrente elétrica. Então aqui, ó, aqui no meio eu tenho ferro, Fe, e nas beiradas eu tenho o cobre. Então aqui nessa junção, se eu tiver uma temperatura T2 aqui e uma temperatura T1 e elas forem diferentes, o que vai acontecer? A simples junção desses dois metais vai gerar uma corrente aqui, ó, e essa corrente vai fazer com que eu consiga ler a amperagem dela. Então eu consigo
fazer a corrente de medida elétrica, e essa quantidade de ampere eu posso correlacionar com a minha temperatura, porque quanto maior essa diferença, maior a corrente que vai circular. Então eu consigo ter essa relação. Esse é um efeito que foi descoberto pelo engenheiro de sobrenome Seebeck, ganhou o nome dele, e que é muito importante hoje em aplicações industriais. A construção parece um pouco o PT100, né? Mas aqui no caso é um termopar que a gente tem e não um PT100. O efeito Peltier é o contrário do Seebeck, é complementar, né? Então ele fala que se a gente aplicar uma tensão elétrica numa junção metálica, a gente vai criar uma diferença de temperatura, ou seja, vai tirar calor de um lado e jogar calor no outro. Então aqui, ó, a gente tem uma placa Peltier, o esquema dela e ela montada aqui, parece uma pastilha. Então aqui o que acontece? Quando eu injeto temperatura aqui nesses dois fios, ele tira calor desse lado e injeta para esse outro lado. Se eu inverter a polaridade, esse fluxo de calor também vai se inverter. Então, do mesmo modo que a junção de dois metais diferentes cria uma tensão quando eu tenho diferença de temperatura entre os dois lados, eu também consigo fazer o inverso, alimentar esse metal e ele inserir ou tirar a temperatura, muito utilizado para fazer controle de temperatura. E o efeito Thomson, que ele fala que em um circuito formado por um par metálico ou um bimetálico, né, ao aplicar uma tensão e uma corrente elétrica, a temperatura não vai distribuir igualmente entre os componentes. Ou seja, se eu tenho um par metálico, igual a gente viu aqui em cima, se eu aplicar uma corrente aqui, a gente vai ter essa diferença de temperatura entre eles de acordo com a quantidade de corrente que eu passar. Então, ele já não permite aqui a distribuição uniforme de calor. Ou seja, se não tiver nada aqui, eles vão igualar na mesma temperatura. Mas se eu passar uma corrente, a temperatura deles vai ser diferente. Esse é o efeito Thomson. Do efeito Thomson, a gente tem a lei do circuito homogêneo, lei dos metais intermediários e a lei das temperaturas intermediárias. Como funciona? Na lei do circuito homogêneo, o que ela fala? Que eu tenho uma junção bipolar aqui, ó, de dois metais diferentes, o metal A e o metal B. Então, o que ele fala? Que somente a temperatura da junção bimetálica aqui, ó, T1, é necessária para mim fazer a medida de T2 aqui através da corrente elétrica que vai gerar aqui, da tensão elétrica. Então, eu não preciso me importar com as temperaturas intermediárias, porque não vai depender delas. Então, eu posso ter aqui a minha temperatura de referência que está lá na minha sala de controle, ou perto lá do meu controlador, do meu CLP. E lá eu tenho a temperatura do meu processo industrial que está sendo medida. Se no meio da condução aqui eu tiver uma variação, uma temperatura 3, uma temperatura 4, não interfere na minha medida. E desde que esses fios aqui sejam de metais diferentes, eles sejam homogêneos, né? Não tenho metal, eles sejam puros, né? Eu tenho um metal aqui completamente bem distribuído. Isso é uma vantagem, porque eu posso variar a temperatura aqui no meio, não importa também o comprimento ou o diâmetro desses fios, mas com o passar do tempo esses fios aqui vão se desgastando e vai deixando de ser homogêneo, né? Vai tendo impurezas, mudando a concentração aqui dos metais, e aí ele começa a ter mudança aqui na minha leitura. Mas ele é um sensor muito bom, porque principalmente por não depender do comprimento e nem do diâmetro, e poder variar a temperatura ali no meio. Então, tem um efeito muito importante aí, né? Como é que a gente pode falar? Ele é bem constante, né? É um efeito bem constante, é um sensor bem preciso nesse ponto. A lei dos metais intermediários, ela vai falar o quê? Que é utilizada essa lei principalmente para ligar o bastão, né? Ou seja, a ponta do nosso sensor nos fios condutores. E o que ele fala? Que as junções aqui, ó, T2 e T2, T3 e T2, se elas estiverem na mesma temperatura, não importa aqui, ó, a minha medida de referência. Então, basta que eu tenha T1, mesmo que aqui no meio eu tenha outro metal ligando, um metal intermediário, né? Tipo C aqui, por exemplo. Desde que a junção entre eles aqui, ó, estejam na mesma temperatura, a temperatura final, ele não interfere no meu circuito. Então,
essa lei é principalmente aplicada quando a gente vai fazer a extensão dos nossos sensores, né? Por exemplo, eu tenho o meu termopar aqui eu tenho o meu conjunto bimetálico, né? E eu quero fazer uma junção aqui desse cabo, eu me aproveito dessa lei dos metais intermediários para garantir aqui que não vai ter interferência. Então, aqui a gente tem algumas equações, né? Que fala que a energia gerada aqui é relacionada à diferença entre T1 e T2, ó. Então aqui eu tenho um metal, a junção, né? A junção aqui, ó, de dois metais, metal A e metal B. Do mesmo modo aqui, ó, a temperatura 2, ela nessa junção, ela é referente também à variação do metal A e o metal B, ou a gente pode falar também do metal C. Então vai gerar uma temperatura 3 aqui, ó, EAB ou EAC é T2 e menos T3, né, a relação entre elas. E quando eu falo aqui de T1 para T3, se eu tiver aqui na mesma temperatura, eu posso simplesmente relacionar elas aqui, ó, que a variação de T1 a T3 é igual ao que varia de AB entre T1 e T2. Vamos supor que aqui é T2, ó, e aqui também é T2, mesma temperatura, mais T2 até T3. Então, essa junção desse metal diferente aqui no meio não teve interferência nenhuma no nosso processo. Então, esse é um ponto importante também, principalmente para a construção dos sensores, para a gente fazer a extensão dos fios. Lembrando que esses fios têm que ser homogêneos, tá? A gente sempre está trabalhando com a homogeneidade desses condutores. E aqui, a lei das temperaturas intermediárias, que fala o quê? Aqui eu tenho uma junção bipolar, aqui eu tenho outra junção. Aqui eu tenho uma junção T2, uma junção aqui T3. Então, o que ele me diz? Que a interferência aqui no meio, quando é a mesma, então aqui eu tenho E1 e E2. Se eu tiver T1 aqui e T3 lá no final, é a mesma coisa que eu pegar esses dois aqui e somar essas tensões aqui, ó, E1 e E2. Porque essa diferença mais essa diferença é a mesma que se eu tiver a diferença desse metal com esse. Então é uma relação complementar lá à lei dos metais intermediários. Então, se essa temperatura T2 aqui variar igual para os dois sensores, eu posso colocar um sensor no começo e um no final, que ele vai ter o mesmo efeito em relação à tensão elétrica. Aqui agora eu tenho uma tabela aqui comparando os tipos de termopares. Então, a gente tem tipo K, tipo E, tipo J, tipo N, B, R, S e T. O que muda neles é o termoelemento. Então, do lado esquerdo eu tenho o meu termoelemento positivo, do lado direito o termoelemento negativo. O tipo B, R e S vai mudar a concentração aqui de ródio e platina. Então, eu tenho as temperaturas mínima e máxima que cada termopar trabalha, e eu tenho a tensão que ele gera na temperatura mínima e a tensão na temperatura máxima em milivolts. Pode observar que é bem pequena aqui a relação deles, é milivolts. Continuando, complementando a tabela, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Os mesmos tipos de termopar, cada um numa cor. Aqui eu tenho a tensão que ele gera e aqui a temperatura. Então a gente observa aqui que o R e SB, eles partem aqui do zero, né? Eles não têm lado negativo. E os outros aqui partem mais da parte de trás, aqui próximo de menos 200. Então, do mesmo modo que a gente viu lá da dilatação, aqui é sempre importante a gente usar a parte mais linear da curva, né? Não usar essa parte que tem barriga aqui, ó. Essas partes com um crescimento um pouco diferenciado. Porque se a gente traçar uma reta, a gente tem uma relação bem melhor para a gente estar construindo a nossa relação aí entre tensão e temperatura, porque na reta eles são proporcionais, né? Então, se eu aumento 5 aqui, eu aumento uma quantidade constante aqui. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, vamos interpretar aqui, ó, no tipo E. Quando eu tenho 400 graus, bem aqui, ó, eu tenho 30 milivolts. Se eu aumentar 100 graus, né, vem aqui no meio, aqui entre 400 e 600, aqui, ó, 500, eu vou ter mais ou menos aqui, ó, uns 37 milivolts. E se eu aumentar mais 100 graus, ele vai vir para cá, ó, 45. Então, a cada 100 graus eu mudo aqui, ó, 7,5 milivolts, né? Então, 7,5 mais 7,5 mudou 15 milivolts. Então, ele é constante, mais 7,5 milivolts, vou aumentar 100 graus. Já aqui quando eu tenho uma barriga aqui, eu já não consigo essa constância, né? Então,
Isso que é importante, essa linearidade é importante aqui para a gente escolher a faixa certa de utilizar o nosso sensor. Já o infravermelho, ele vai utilizar, igual a gente falou, da irradiação térmica, que também pode ser chamada de luz infravermelha ou radiação infravermelha. Então, todo o corpo emite radiação infravermelha e quanto maior a temperatura, muda-se o comprimento de onda dessa radiação. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, usado principalmente para achar pontos de calor em indústrias elétricas, né. Então, aqui a gente tem uma câmera infravermelha, pode ser a câmera ou pode ser aqueles de ponto, que só vai dar um valor naquele ponto, mas as câmeras ela conseguem mostrar, por exemplo, aqui, ó, 1310 graus Celsius, então é a temperatura aqui nesse equipamento. Já nesse motor aqui, ó, ele mostra que o máximo, que é a cor mais clara, está próximo de 116 graus, aqui, ó, Fahrenheit, né? Já está numa outra temperatura. Aqui eu tenho, ó, um ponto de calor aqui, ó, né, nesse circuito elétrico aqui. Então aqui é um ponto de mau contato, está com defeito, fácil de encontrar. E aqui eu tenho uma torre elétrica também, onde eu consigo ver aqui, ó, as partes onde está mais claro aqui, que é onde está com maior temperatura, né? Eu consigo analisar aí se está dentro ou fora. Então, usa esse princípio aí de radiação aí, porque os corpos mais quentes emitem um comprimento de onda maior e faz com que a câmera aproveite dessa irradiação aí para estar relacionando, né, a temperatura desses corpos. Então, a gente viu que os sensores conseguem implementar transmissores, já os medidores ou os termômetros mecânicos, a gente não tem essa possibilidade de transmitir essa informação para ser controlada principalmente por um CLP, né, ou um controlador. Calibração de instrumentos de temperatura normalmente se leva para um laboratório, não dá para calibrar em campo, e usa-se um forno de calibração, ou seja, um forno que eu consigo lá dentro controlar a minha temperatura. Eu tenho uma temperatura constante, controlada normalmente por resistências elétricas ou placas de Peltier. Relatório de calibração. Assim como todos os relatórios de calibração seguem aquele padrão, né? Eu tenho que fazer 3 medidas, porque é a média, verificar todos aqueles dados importantes. E eu tenho que ter sempre segurança na minha medição de temperatura, porque tanto o frio extremo quanto o calor extremo causam danos, né? Causam riscos. E uma falha de segurança na temperatura pode ser catastrófica numa empresa, né? Se ela trabalhar com materiais que entram em combustão, um excesso de temperatura pode criar uma combustão, né? Pode começar um incêndio. Então, a segurança é tanto importante para o operador quanto para o sistema em si, né? Então, principalmente em circuitos eletrônicos e elétricos, eu uso a temperatura como um ponto, né? Quando está aquecendo é um ponto que está com falha, mau contato. Então, a temperatura indica para a gente bastante pontos de falha que podem ser corrigidos, né, quando ela se desvia lá do seu ponto ideal. Pessoal, aqui eu vou encerrando a nossa aula, né? Vou deixar aqui aberto para dúvidas, vocês podem estar mandando as dúvidas, que eu vou estar tirando as dúvidas aí, esclarecendo para vocês. Ok? Deixo de exercício aí, tá lendo as atividades lá da apostila. Então, dei uma leitura lá na apostila, principalmente na parte dos exercícios lá. E amanhã, façam os exercícios que ficaram pendentes, que não conseguiu terminar. E amanhã a gente vai ter, eu vou postar amanhã, quarta-feira, uma atividade lá, vai ser uma SA, para vocês estarem me entregando na segunda-feira. Essa disciplina, né, essa unidade curricular, acaba no dia 1º. Então, dia 1º é a nossa última aula, a gente vai estudar densidade ainda. E depois do dia 1º a gente já vai entrar numa nova unidade que vai ficar o restante de aula prática. Então, a gente vai ficar com as aulas práticas aí para a gente estar realizando no Senai quando a gente voltar presencial. Forte abraço aí para todos e bons estudos.